Começando aqui mais uma mesa executiva. Hoje vocês viram um assunto aí. O tema, apesar de parecer polêmico, não é. Então, te convido a assistir aqui a aula inteira para você tirar a sua conclusão só no final. O que eu falei sobre as empresas que estão buscando criar diversidade e criar cada vez mais padrões ou situações que olham algumas minorias, que isso, ao invés de buscar fazer isso, você fazer outras formas, outras coisas, e aqui eu vou te dar 6 coisas que é importantíssimo você fazer, ao invés de se preocupar com essa diversidade, se preocupar com esses processos, porque tem um grande problema, uma grande questão que acontece, que vocês vão ver, que vai ser o seguinte: depois, qual é a justiça que vai ter para todos, entendeu? O grande problema é o seguinte: às vezes as empresas começaram primeiro, não estou dizendo que é errado, tá? Foi a forma como foi construída, primeiro buscando uma diversidade de gênero, depois começou a buscar uma diversidade racial, agora está buscando uma diversidade na questão financeira, na questão do quanto a pessoa buscou ou não ter tem ou não uma condição, digamos assim, socioeconômica, então foi olhado por esse prisma. Então, se olhando agora também a diversidade em relação a algumas dificuldades, as deficiências que a pessoa tem motora, ou até física, ou até intelectual. Então, tudo isso está sendo olhado, mas quando chega numa situação, você olhou, colocou tanta sequência, tanta diversidade sequencial ali, que vai chegar numa situação que quem que você vai escolher, por exemplo, para uma vaga? E aí, você vai escolher uma mulher, vai escolher um negro, vai escolher um índio, vai escolher o branco que foi vem de uma situação de vida socioeconômica muito carente, uma pessoa com dificuldade motora ou uma pessoa que tem um autismo, um certo autismo. Qual que você vai escolher? Você vai ser injusto com alguém. Então, chega um momento que a situação ela começa a ficar complicada dentro da empresa, complicado de se administrar, e você vai acabar sendo injusto, porque você vai escolher uma situação para privilegiar alguém, uma minoria que você definiu por política, e você vai acabar deixando outras pessoas de lado, e talvez o melhor candidato foi colocado de lado. Então, como resolver essa situação de uma forma mais humana e uma forma que fique perene no seu negócio, independente de qual é a parte, de qual é a situação, de qual é a diversidade que você precisa promover, como ser mais humano no seu trabalho, como ser mais humano na sua empresa, e aí são esses 6 pontos que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, começando aqui, bom dia, Almir, seja muito bem-vindo. Começando aqui, o primeiro ponto que vocês precisam colocar nas empresas, precisam garantir nos grupos de trabalho de vocês é a participação. Independente do que a pessoa acredita ou não, do que ela pensa ou não, você tem que promover essa participação. Quanto mais você buscar ouvir os diferentes pontos de vista, melhor vai ser a decisão que você vai tomar em algo. E se você quer ser uma empresa humana, uma empresa justa, começa a escutar as pessoas. O primeiro problema que existe em todos os negócios, que existe em todas as empresas, obrigado aí, Jonas, já mandou aqui a promover a participação. É porque não promovem a participação. O dono, ou o gerente, ou o gestor quer só mandar e ser respeitado. E não é assim que funciona. Pode até funcionar assim em determinadas situações, uma situação mais de risco, uma situação que exige esse modelo. Mas na grande maioria dos casos, não. Quanto mais você pegar a participação, melhor vai ser. Primeiro, porque a gente não sabe de tudo. Por maior que seja a sua experiência, por exemplo, tenho uma experiência de 18 anos com liderança de times, mas eu não sei de tudo. Continuo estudando. Inclusive, essa mensagem que eu estou passando para vocês aqui, foi por conta de uma leitura que eu fiz no final de semana de uma revista da Harvard Business Review. Eu vi um artigo, gostei muito do tema, adaptei para a minha realidade, adaptei para o que eu vejo, adaptei para as minhas experiências para entregar para vocês. Mas eu estava buscando um conhecimento. Então não é porque você passou a vida inteira estudando ou trabalhando algo que você é dono dessa razão. Sempre vai ter um ponto de vista importante para você ver. E as pessoas têm sempre, quanto mais você traz pontos de vistas importantes, mais você promove essa participação das pessoas sobre determinado projeto, sobre determinada atividade, melhor vai ser a garantia que essa atividade vai ser uma atividade de sucesso. Então, existe, por exemplo,
uma questão que é a visão, o mapa de mundo, cada um tem o seu. Então, cada pessoa olha para uma mesma situação com um prisma diferente, porque ela teve uma realidade diferente, tem uma vida diferente, ela teve uma experiência diferente, então ela sabe te dizer o que que aquilo representa na visão dela. E às vezes você está querendo colocar algo na visão sua. Estou aqui com um quadro, ele é como se diz? Ai, calendário. É de um calendário meu, olha só, isso aqui, ó. Por exemplo, qual o número que vocês estão vendo? Todo mundo que disser qual o número que aparece aí para vocês. Pois é, não tem que ser um. Não faz sentido não ser um. É óbvio, é claro que é o número um que está aparecendo aqui para vocês. Então, eu vou falar e vou defender até o fim que o que eu vejo e o que precisa ser seguido é o número um. E você está vendo o número dois, né? Só que aí, deixa eu te mostrar o meu prisma aqui, qual é o meu mapa de mundo, o que que eu enxergo quando eu vejo esse problema. Vou girar aqui, ó. Eu enxergo isso. Nossa, agora eu estou vendo por que que vocês viram dois. Agora eu comecei a enxergar o ponto de vista de vocês. Mas e aí, é um ou é dois agora? Qual é o número que a gente vai comunicar? O que que é melhor para fazer diante desse problema? Agora eu vi, vocês viram o meu ponto de vista, eu vi a realidade de vocês. E agora? E aí a gente decide em conjunto. Mas é muito importante, senão você coloca como uma verdade absoluta algo, como eu queria colocar, do número um. Bom dia, Michele, seja muito bem-vindo. E vocês estão tendo uma visão de mundo diferente sobre aquele determinado problema, sobre aquela determinada situação. E várias pessoas têm visões diferentes. Eu vou estar vendo um naquele problema, um vai estar vendo dois, o outro três, o outro quatro, o outro cinco, e é importante você conciliar todas essas visões. Na parte de marketing, principalmente, é muito importante. Às vezes a gente comunica e tenta levar para o mundo a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo talvez representa muito pouco. Por exemplo, se você pega, se eu falo que um iPhone, por exemplo, ele não é tão caro, ele é caro, mas não é tão caro, é a minha visão de mundo. Com o meu bolso, com o que eu consumo, com qual o padrão que eu iria comprar diferente para substituir ele, que seria num preço igual, com a minha forma de busca, que eu tenho formas de comprar ele pagando um valor menor. Então, essa é a minha visão. Mas para a média da sociedade, o iPhone é caro ou é barato? Ele é caríssimo. Ele é muito caro. O iPhone representa, o preço do iPhone é o salário de 1% da população brasileira. É extremamente caro. Então, quando você vai com sua visão de mundo em colocar alguma coisa para o seu público, ou colocar alguma coisa como verdade absoluta, na maioria das vezes você vai errar. Por isso é importantíssimo promover a participação. Quando eu falar, vou comunicar isso aqui porque eu acho que é melhor, o que que vocês acham? Aí uma pessoa vai falar, não, mas dessa forma que você está falando, fere muita gente. Dessa forma que você está falando, as pessoas não entendem. Dessa forma que você está comunicando, eu e a maioria lá do meu bairro não entende por isso. Lá na nossa região é diferente. Isso significa outra coisa que você está falando. E aí você vai se adaptando. Onde está a maioria do meu público? Qual o público que eu quero consumir, que eu quero consumir esse meu produto? Qual o público que eu quero entregar essa minha mensagem? E aí você vai moldando de acordo com essa participação que outras pessoas foram te dando para melhorar o seu mapa de mundo e você entregar o melhor conteúdo para as pessoas. Então é importantíssimo nas empresas, se você quer ter uma empresa de sucesso, principalmente se você está numa grande companhia liderando pessoas como eu estive quando eu fui executivo de grandes grupos, promova a participação de cada um. A participação é importantíssima para você aprender, para você ver o mapa de mundo de cada uma dessas pessoas, para você entender bem todas essas realidades que existem e você poder tomar as melhores decisões. E isso ajuda muito no processo de inclusão, porque todos se sentem participantes da decisão, entendeu? Todos estão sendo ouvidos ao mesmo tempo. A informação que cada um passa, a realidade de cada um, a forma que cada um participa, ela é importante, ela é ouvida, ela demonstra o quanto você se interessa por cada uma das pessoas. Então, promover a participação é muito importante
É mais importante, por exemplo, você criar uma política de diversidade ou inclusão. Se você fazer com que todas as reuniões as pessoas sejam ouvidas, que todas as reuniões as pessoas sejam respeitadas, e a gente vai chegar daqui a pouco nessa questão do respeito, isso vale muito mais. Que independente de qual é a dificuldade da pessoa, a situação ou a minoria que ela representa, ela vai ser ouvida. Independente do credo dela, independente da realidade dela, independente do que ela acredita, do que ela participa, do meio que ela veio, independente de qualquer coisa, ela vai ser escutada, porque ela faz parte daquele time. Ela está integrada naquele time. Então, quando você promove a participação, ela é uma forma, primeiro, inteligente de resolver um problema, porque você vai ter as melhores visões, todas as visões e tomar a melhor conclusão, e é uma forma mais humana também de tratar cada um que estão com vocês. Então, o item 1 foi isso aí, promover a participação. O item 2 é muito importante também, é avalie o resultado. Então, avalie a entrega de cada um. Quando você for fazer qualquer coisa, qualquer ação, qualquer tipo de meritocracia, avalie o resultado. Às vezes a pessoa diz, mas às vezes a gente avalia, além do resultado, coloca muitas coisas subjetivas. Isso é um problema, porque o que importa no fim é o resultado. O que importa no fim para a empresa é o lucro que ela tem. O que importa é o resultado financeiro que ela tem. Então, se a pessoa dá resultado, se a pessoa entrega, ela é um ótimo profissional. Mas ela atrasa, ela demora para atrasar, ela não se veste da roupa que deveria, ela não tem o mesmo hábito que eu gosto, mas ela entrega, ela dá resultado. Ela, no final das contas, na hora que precisa, ela entrega no deadline, ela faz a entrega do serviço, o cliente é satisfeito com o atendimento dela, o cliente vê essa outra pessoa como uma pessoa que realmente resolve o problema dela, no final ela tem esse resultado. Se ela tem, ótimo, é um brilhante profissional, independente se ela faz diferente ou faz de um jeito que você não faria, se ela se veste de um jeito que você não se veste, se ela se comporta de uma maneira que você não se comporta, se ela acredita ou tem um credo diferente do que você tem. O que importa no fim é o resultado. Então a gente precisa começar a avaliar apenas resultado, parar de tirar e deixar essas coisas subjetivas afetar a forma como a gente julga o resultado de cada um. Às vezes tem uma pessoa que é extremamente produtiva, mas você não promove outra porque a outra acredita no mesmo que você, porque a outra vai nas mesmas convenções sociais que você, que a outra se veste da mesma forma que você, e essa é uma forma muito burra de promover alguém, porque você não está escolhendo o melhor. Então, ou seja, quando você escolhe o melhor para o seu negócio, você, obviamente, a possibilidade de você ter melhores resultados é muito maior do que quando você escolhe pessoas que são do seu clube, pessoas que são seus amigos, pessoas que andam junto com você por determinada convenção social ou acreditar em alguma coisa que você acredita. Então, você perde a chance de promover e de ser justo com quem realmente deveria, com quem realmente entrega resultado. Então, vamos começar a avaliar resultado, tá? Quanto mais a gente avalia resultado, mais justo a gente vai ser, principalmente no sistema de meritocracia nas empresas. Outro ponto, que nós vamos aqui agora para o terceiro, tem a flexibilidade. E a flexibilidade a gente aprendeu a ter agora nesse momento de pandemia, né? Nesse momento que a gente enfrentou. Então, a gente viu que não precisa estar, às vezes, no escritório para fazer atividade. Não precisa ser no horário que a gente quer, não precisa ser da forma que a gente quer. Existem várias formas, várias maneiras, as barreiras de tempo, de local, de estilo, todas começaram a cair, porque tudo que a gente tinha como um padrão, a gente viu que era possível fazer de outra forma. Teve empresas que ficaram mais de anos trabalhando no modelo home office e não mudou o resultado. Na Oi, por exemplo, quando nós estávamos no período que foi em março do ano passado, março de 2021, tivemos que colocar quase todo o call center, ou boa parte dele, para casa. Lá a gente não mudou o resultado. Obviamente a gente perdeu em algumas linhas, mas teve outra que teve um consumo muito grande da população, que foi por conta de internet, principalmente internet residencial.
E esse time passou a vender muito mais. Então a gente fez as devidas adaptações para atender às demandas sanitárias, demandas, que exigiam no momento, porém, mas a gente teve um ganho muito grande. Então a gente viu que inclusive esse modelo era possível ser adotado mais para frente, porque a gente começou a contratar pessoas que antes não nem se inscreviam, porque era muito longe o call center de onde elas moravam. Elas iam precisar pegar 2, 3 ônibus, então ficava inviável para elas. Elas acabavam procurando um negócio ou algo para trabalhar mais local e elas faziam um trabalho muito bom. A gente foi ver depois, faz um trabalho muito bom no call center. Por que que elas então, quando você começa a quebrar essa barreira, você começa a encontrar brilhantes profissionais que talvez estão em outros estados, em outras cidades, ou num bairro muito afastado de onde fica a sua empresa. E aí, quando você tem a flexibilidade, você começa a encontrar esses talentos e trazer eles para junto da sua empresa, para junto do seu negócio. Você consegue ver pessoas que talvez tenham, e eu conheci no final do ano passado a Rita, por exemplo, que é uma brilhante escritora. De vez em quando ela acompanha aqui minhas lives. Então, Rita, se você vê isso, queria te elogiar aqui publicamente pelo trabalho que você faz. Ela tem uma dificuldade motora, ela é cadeirante. Então ela consegue trabalhar lá do interior da Paraíba, em qualquer negócio aqui em São Paulo, e ela está trabalhando inclusive com isso, ela está trabalhando com Flávio Augusto. Então essa pessoa consegue pela distância, mesmo apesar da distância, apesar de estar no interior, apesar de estar em uma cadeira de rodas, mas tem um trabalho a quilômetros de distância e tem um belíssimo resultado. Então, essa flexibilidade, ela traz a inclusão, e a inclusão dos melhores. Você faz a inclusão de quem às vezes tem uma dificuldade motora, você faz a inclusão de quem mora longe, quem tem uma dificuldade social, de quem gastaria muito com transporte, você economiza com esse transporte, que você não precisa pagar, já que a pessoa não vai se deslocar. Então, tem uma série de coisas que a flexibilidade vai trazer, que vai ser muito boa para o seu negócio. E a melhor delas é você trazer uma forma mais flexível também para o seu funcionário, para o seu colaborador atuar. Então, quanto mais você insere padrões flexíveis, mais você vai achar boas pessoas e mais você vai incluir pessoas novas aí que vão gerar uma produtividade muito boa para o seu negócio. Então, a flexibilidade é o item 3, que é muito importante, viu, o Jonas Ruschel não colocou o 3 aí. O 3 é flexibilidade. Busque a flexibilidade. Quanto mais flexível você for, mais você vai atrair boas pessoas para trabalhar junto com você no seu time. O quarto item importantíssimo: tenha justiça na organização, tenha justiça na empresa. Precisa ter padrões claros de código de conduta e ética que precisam ser respeitados por todos. Quando você, como líder, quando você, como dono, quando você, como chefe, institui esses códigos e você cumpre também, você demonstra para todos que vocês todos estão no mesmo barco, que todos fazem parte do mesmo time. E é muito importante ter esse sentimento. É muito importante que as pessoas vejam que existem regras claras para o tratamento digno de todos. E que isso é respeitado pelos donos, é respeitado por todos os líderes. Então, quanto mais tratamento digno você der para as pessoas, e isso em forma de um processo, de um código de cultura que é implantado, que é seguido por todos, maior vai ser, mais vão ser a forma como melhor vai ser a forma como as pessoas se relacionam. Elas se sentem amparadas por um código de conduta ética, elas veem justiça no local de trabalho, elas sabem que tem a quem recorrer quando aconteceu algum abuso, quando aconteceu alguma situação. Vocês viram, por exemplo, a situação lá que aconteceu na Caixa Econômica Federal, quanto aquilo foi algo que, quanto brilhantes profissionais se perderam ao longo do caminho por conta de uma conduta de um líder. Então, veja só o quanto você perde, às vezes, por ter um líder errado no lugar errado, dirigindo as pessoas de uma maneira diferente do que o seu código de conduta ética manda. Então, quando as pessoas veem que tem possibilidade, elas questionam, elas reclamam, e se elas são ouvidas e atendidas, você corta um câncer na sua operação e demonstra para essas pessoas que o lugar de trabalho que você estabeleceu como dono, como empresário, é um lugar justo, é um lugar onde as pessoas vão ser realmente zeladas, que elas não são só mais um número, mas que elas são pessoas
e importantes para o seu negócio. Se você faz isso para todos, se você faz com que a regra funcione para todos, se você cria esse senso de justiça para todos, pode ter certeza, sua empresa vai ser uma empresa que as pessoas vão valorizar muito, elas vão se sentir confortáveis, e várias vezes aqui eu falei em várias aulas, quando as pessoas têm mais tranquilidade, quando elas têm segurança, é nesses ambientes em que tem maior criatividade e inovação. Então, se você quer um ambiente de criatividade, um ambiente de inovação, promova a justiça organizacional. Promova que as pessoas fiquem seguras. Quanto mais seguras elas estiverem, mais criativas elas serão. Então, quanto mais justiça você coloca no ambiente de trabalho, melhor vai ser a forma como as pessoas se relacionam, melhor vai ser o respeito entre cada uma das pessoas e melhor vai ser o seu resultado. Eu te garanto isso. Ponto 5, importantíssimo para você também criar esse movimento, um movimento de inclusão, um movimento para trazer os melhores, um movimento para ter que as pessoas se respeitem, um movimento onde existe realmente uma meritocracia, transparência e comunicação clara. Então, você precisa comunicar com todos, você precisa ter transparência com todos, você precisa falar qual o objetivo final que você quer atingir no seu negócio. Então, a transparência e a comunicação clara, ela vai permear a forma como o líder fala com uma das pessoas do time. Então, é muito importante você, por exemplo, não comunica só com um, não fala só com metade, fala com todos. Então, viu que uma pessoa não teve na reunião por qualquer motivo que seja por acessibilidade, seja por um atraso, seja por qualquer que seja a razão, busca essa pessoa depois e fala, eu comuniquei hoje na reunião de manhã isso, 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 queria te falar para você porque você está dentro também. Então, tem que ter essa transparência, você tem que ter essa comunicação transparente e fluida com todos. O que eu mais vejo em equipes que começam a declinar é quando o líder ele começa a falar só para alguns. Quando o líder começa a se comunicar bem só com alguns. Quando o líder comunica com um sorriso na voz para os que ele gosta e comunica de uma maneira rude, de uma maneira é, desumana, né, com quem ele não gosta. É aí o começo do caos em todo o negócio. É aí que ele não está aproveitando o máximo daquela equipe, porque ele só está escolhendo jogar com alguns. E aí a chance de você vencer é muito pequena. A chance de você crescer é muito pequena, porque você não está sendo um líder eficiente. Então, se você quer ser um líder eficiente, e eu falei muito isso lá no programa que eu fiz de líderes admiráveis, se você quer ser um líder admirável, que garante um aumento do seu negócio, um aumento de resultado, um aumento de faturamento, simplesmente seja transparente e comunique com todos. Coloca todo o time para jogar. Coloca todo o time sobre as mesmas regras. Coloca todo o time no mesmo condicionamento. Busca trabalhar com todos do time. Você vai ver o quanto o resultado seu vai mudar. Começa a observar se o líder está deixando pessoas de escanteio, é porque ele não sabe sobre eficiência. É porque ele não é um líder eficiente. E aí é hora de você dar um feedback e fazer com que ele entenda que todos são peças importantes no tabuleiro. Você não pode jogar só com a dama. Você não pode jogar só com só com os bispos. Você não pode jogar só com as torres. Num tabuleiro de xadrez, toda peça é importante, inclusive os peões que estão ali na frente. Eles têm eles têm uma proteção, têm uma função estratégica durante o jogo, eles têm uma posição que faz uma linha de frente importantíssima em defesa de outras peças. Então, cada peça é importante no tabuleiro. Você não joga só com uma, só com metade. Todas têm a sua função, todas têm sua importância e todas precisam ser utilizadas ao longo da partida. Então, um líder que tem habilidade, que tem eficiência, que vai ser um líder produtivo, ele usa todas as peças. Então, a comunicação transparente, a transparência e a comunicação clara, ela vai envolver todo o time e vai fazer com que o seu resultado seja cada vez melhor. E aí, isso não existe nada mais inclusivo que isso, que um líder que comunica com todos. Independente do que as pessoas acreditam, independente de onde elas vieram, independente do sexo, da raça, do que ela crê,
você comunica com todos de maneira transparente, são todos humanos e todos merecem o respeito, todos merecem o mesmo direcionamento, todos merecem um acompanhamento que vai fazer eles crescerem como profissionais, que vai fazer eles se desenvolverem como profissionais e vão fazer com que eles deem os melhores resultados na empresa. Se você pensa dessa forma, você vai agir de uma maneira humana e você vai desenvolver essa pessoa independente do que ela crê ou que ela acredita. Então é importantíssimo fazer dessa forma, é importantíssimo você buscar essa transparência, essa comunicação clara, que isso vai permear um estilo de liderança mais humanizado que traz muito resultado. Como eu falei, por melhor que seja, às vezes uma ou outra peça, se você joga só com elas, sua chance de vitória é muito remota sobre uma outra empresa, um outro negócio, um seu concorrente que sabe jogar bem com todas as peças, que sabe aproveitar o potencial de cada um, sabe desenvolver cada um. Lembra que um peão, por menor que seja a importância dele ou o menor que seja o poder de fogo, digamos assim, dele, se você caminha bem com ele ao longo do tabuleiro, quando ele chega no final, ele escolhe qual peça ele quer ser. Então, você, como líder, se você desenvolve bem uma pessoa que acaba de chegar, independente do que ela acredita, você vai dando desenvolvimento, andando com ela passo a passo, vai chegar um momento que ela pode escolher, inclusive, ser a peça mais poderosa do tabuleiro, porque você desenvolveu ela para isso. Então, assim como no jogo, assim tem que ser nas empresas também. Então, seja eficiente. Independente do que as pessoas acreditam, independente do que elas vivem, independente da realidade delas, desenvolva elas como ser humano, como profissionais, para que elas deem o melhor, para que elas sejam melhores cada dia. E você vai ver, você vai colher no seu negócio os frutos disso. Sexto e último ponto importante, relembrando aqui para vocês, o primeiro, participação, trazer todos para participação, participação nas reuniões, participação dando opiniões em relação a projeto, em relação a o que quer que seja, resultado, avaliar as pessoas por resultado e não avaliação subjetiva, realmente validar se a pessoa dá um resultado, ela é um ótimo profissional e pelo resultado fazer a meritocracia, ter flexibilidade, quanto mais flexibilidade você tem de tempo, de local, mais profissionais qualificados você vai atrair, melhor você vai ter de eficiência no seu negócio, justiça organizacional, ter justiça, um sistema justo, um código de conduta ética, onde todos estão abaixo e precisam cumprir, ter transparência e uma comunicação clara, e o sexto ponto, ferramentas e processos para tomadas de decisão. Então, você precisa ter formas para metrificar essa tomada de decisão, precisa ter ferramentas para metrificar os resultados e fazer comparação, você precisa ter formas de comparar as pessoas, formas de acompanhar as pessoas por ferramentas, para que tudo aquilo que a gente falou, principalmente na promoção, ela seja o mais matemática possível. Que aí sim você vai estar olhando, avaliando as pessoas como iguais. Aí sim você vai estar dando as oportunidades para quem realmente mereceu a oportunidade, independente da situação. Você desenvolveu todos, falou com todos, se comunicou com todos, todos estavam sob a mesma regra, todos foram ouvidos, todos foram ajudados por você como líder, independente de qual era a função da peça, todos foram utilizados e desenvolvidos para se tornar peças melhores, e aí todos os resultados de todos foram avaliados, e aí através de ferramentas, através de processos bem desenhados, você escolhe quem vai ser promovido, quem deve crescer, quem deve mudar de área, quem deve, enfim, ter algum papel, alguma responsabilidade maior. E aí fica mais fácil, mais transparente para todos o porquê da decisão. Cada um já sabe o que é esperado o resultado. A maioria, em todas as vezes que eu fiz alguma promoção, a pessoa já sabia que ela seria promovida. O time já via essa pessoa como promovida, independente o time já via a pessoa como um líder, já via que essa pessoa se desenvolveu e estava correndo atrás, que estava fazendo realmente além do esperado e merecia. A mesma forma quando eu desliguei alguém. Todos que foram desligados sabiam já que seriam desligados. Por quê? Porque teve feedback, teve acompanhamento, o próprio time já via que essa pessoa estava sendo prejudicial para todo o time.
Então é importantíssimo você ter ferramentas, você ter métricas, você ter processos que garantem com que o time, alinhe e entenda isso, com que o time já veja: "Poxa, essa pessoa está fazendo um trabalho excepcional", ou não, essa pessoa está ficando para trás, ela está prejudicando a gente, ela é uma âncora no nosso time. Então, quando você faz esse trabalho, quando você tem ferramentas para isso, você age de uma maneira mais justa e de uma maneira que a pessoa não é pega de surpresa. Teve todo um processo que aconteceu antes da promoção ou antes do desligamento. Então a pessoa já sabia, não foi por conta da cor, do credo, do gênero, da raça, foi por conta do resultado. Foi por conta das métricas que foram os processos que foram estabelecidos e não foram seguidos. E todos viram que quem caminhou no processo que deveria ser seguido e fez com excelência, teve o mérito, recebeu. Quem não caminhou, saiu. Essa é a maneira mais justa e honesta de ter as pessoas e a maneira mais eficiente de você, como empresário ou líder, ter os melhores junto com você. Ter as melhores pessoas, as pessoas que realmente vão produzir mais, dar mais, vão dar mais resultado e, consequentemente, vão ter as maiores valorizações no seu emprego, no seu trabalho. Então, independente de qualquer coisa, esses são os 6 itens que eu acho que vocês precisam, eu acho não, tenho certeza que vocês têm que implantar na empresa de vocês, têm que implantar no time de vocês essa cultura. Colocando esses 6 itens, pode ter certeza que a sua empresa, ela vai ser um lugar desejado pelas pessoas para trabalhar. Os melhores vão buscar estar com vocês, porque é um lugar de respeito, um lugar de justiça, um lugar onde o resultado vale, um lugar de comunicação clara, um lugar de transparência, um lugar onde todos são ouvidos, onde todos são respeitados. Não tem empresa melhor para se trabalhar que essa. Eu adoraria estar num lugar, num ambiente como esse. Eu garanto que cada um de vocês que está aqui me assistindo também adoraria estar num ambiente como esse, porque a gente já passou por ambientes que não tinha esses 6 itens ou não tinham alguns desses itens e a gente sabe a diferença que faz. A gente sabe a dor que causa nos profissionais, essa é quando não existem esses 6 itens. Então, você pode colocar a cultura que for, às vezes de diversidade ou de inclusão, como no RH ou para contratação, mas depois que a pessoa entra, não tem esses 6 itens, você vai destruir com a pessoa, você vai detonar com todo o código que você criou, com toda a forma como você criou para ser para ter maior diversidade, para ter maior inclusão. Por quê? Porque por dentro, por fora, sua empresa vende uma coisa. Vende que ela tem cota, vende que ela é assim, que ela visualiza. Mas quando a pessoa entra através desse sistema e vai para dentro para trabalhar no dia a dia, ela percebe que não existe nada disso. Ela percebe que esses 6 pontos não existem, e aí ela vai ser um profissional que vai ficar extremamente improdutivo, chateado, preocupado, e estressado no ambiente de trabalho, que é o que mais tem acontecido. Hoje, metade dos desligamentos do que existe, aliás, que as pessoas pedem demissão, metade não, 70%, é por conta da liderança. 70% das pessoas hoje saem por conta do estilo, da forma como os líderes as tratam. E não é por conta de cobrança, não é por conta de resultado ou pelo trabalho, é por conta da maneira desrespeitosa, por conta da maneira sem de uma liderança ruim, de uma liderança que não preza pelo ser humano, que não preza pelo desenvolvimento pessoal. Então, se você quer ter uma empresa que cresce, uma empresa que aposta nas pessoas, e aposta nas pessoas colocando esses 6 itens aqui em pauta e aplicando cada um deles no seu trabalho, no seu negócio, que você vai ver a diferença que vai fazer. E se você é um líder que está em uma empresa, uma grande empresa, e não tem condição de mudar isso como padrão na empresa, mas você tem condição de mudar no seu time. Não é porque sua empresa que não tem um padrão claro da forma como deve conduzir as reuniões que você não vai perguntar para cada um o que cada um acha, que é o item 1. Não é porque sua empresa não foca em resultado que você não vai focar e ter uma maneira, uma ferramenta ou formas de acompanhar esse resultado e mostrar para todos como cada um está e como cada um precisa evoluir para o time crescer. Não é porque sua empresa não te fala ou não te tem regras claras que você não pode criar um código de conduta ética de como tratar as pessoas do seu time e envolver todos nessa forma mais justa de trabalhar. Não é porque sua empresa não tem uma transparência, uma comunicação clara que você, como líder, não vai ter.
com seu time. Ou seja, esses 6 itens, independente se é uma política ou não, se está alinhado ou não com o dono, você como líder pode implantar e deve implantar na sua equipe. Eu implantei eles em todas as minhas equipes. Tá aí um motivo também de sucesso. Quando você faz isso, eu garanto para vocês, vocês vão ter um sucesso em resultado, vão ter um sucesso em eficiência do negócio. Por último, queria deixar para vocês uma frase, eu até postei lá no meu Instagram essa frase, na verdade foi um vídeo, né, que eu coloquei, que eu vi o pastor Cláudio Duarte, foi o Cláudio Duarte que falou, que é muito importante, e aí eu trago para vocês aqui para a eficiência do negócio. Às vezes as pessoas querem viver resultados extraordinários, mas não quer dar o primeiro passo. Às vezes as pessoas querem ter resultados maravilhosos, querem viver uma vida extraordinária, mas ela não sai para a tempestade. Ela quer ficar tranquila, quer ficar num ambiente cômodo, e aí você não vai ter esse resultado que você tanto espera. A passagem que ele falou foi foi quando os discípulos estavam no mar, estavam na embarcação, Jesus vem andando sobre as águas, e aí eles duvidam, ficam até com medo, né? Acham que é um fantasma, e aí Jesus se apresenta como sendo o mestre, e Pedro pede para que o mestre chame, faça com que ele caminhe, e o mestre fala, vem, só fala vem, e Pedro, pela fé, ele se levanta, ele sai do barco, e pisa na água, e ele caminha sobre as águas. E aí, o que o Cláudio traz ali de importante é que, cara, a gente precisa dar esse passo. A gente precisa confiar e ir e caminhar. Porque quando você vai fazer o extraordinário, quando você se coloca para toma uma decisão de fazer algo novo, toma a decisão de fazer algo grande, toma a decisão de fazer algo que realmente vai mudar a sua vida, você vai ter os resultados. As pessoas vão contar a sua história, como eu estou contando aqui a de Pedro, por exemplo. E as histórias de quem ficou dentro do navio, você não lembra, você nem sabe o que aqueles discípulos estavam comendo, o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, o que eles fizeram. Eles passam a ser personagens secundários ali dentro daquele barco, porque ficaram acomodados, ficaram quietos, ficaram calados, ficaram parados, paralisados, ficaram num ambiente que era mais seguro e tranquilo. E em ambiente seguro e tranquilo você não vai ter crescimento. Você tem crescimento na crise, na tempestade, e quando você ultrapassa ela. Então, Pedro fez esse fato. Então, se você quer uma escolha que você precisa fazer para essa semana, é o que você quer como profissional. Você quer ficar sentado no barco contando a história dos outros? Ou você quer pisar nas águas, caminhar e ter histórias belíssimas, histórias de sucesso que as pessoas vão contar sobre você? Ou você mesmo contar suas próprias histórias? O que você prefere? Prefere ficar ali acomodado, ficar na mesmice, ficar numa situação sem grandes realizações e falando sobre os outros, contando a história dos outros, ou viver essas realizações, viver esse momento, viver esse novo, viver esse extraordinário e poder contar essas suas histórias para os outros. A escolha está nas suas mãos, só depende de você. O passo é você que vai dar. E eu te garanto, quanto mais passos você der rumo ao extraordinário, levando pessoas junto com você, maiores serão as chances de você ter resultados brilhantes e melhores serão as histórias que você vai contar depois. Garanto para vocês que eu já dei vários desses passos e eu sei o que eu digo aqui. Inclusive, esses 6 passos que eu dei para vocês aqui hoje são passos na água que você vai dar, passos extraordinários de negócio que você vai dar junto com as pessoas que estarão junto com você na empresa. Respeita cada um, respeita todos os seres humanos. Respeita que você vai ver o quão grande vai ser o resultado que elas vão dar para junto com você, o quão vai ser bom para esse time, a produção que vocês vão ter e principalmente a forma como vocês vão caminhar juntos, muito mais longe do que você jamais imaginou. Beleza? É isso aí, então. Compartilha esse vídeo, depois dá um like aqui, se inscreve no canal aqui se você não é inscrito aqui no YouTube, compartilha no WhatsApp, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que precisam ouvir essa mensagem e trabalhar com as pessoas de uma forma mais humanizada. Pessoas que precisam dar esse passo de fé também, dar esse passo rumo ao extraordinário. Pessoas que querem, mas não saem do lugar. Encaminhe esse vídeo aqui para cada uma dessas pessoas, para os grupos de trabalhos de vocês. Vamos fazer essa mensagem e o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza
que a gente vai ter empresas extraordinárias para se trabalhar, eu tenho certeza disso. Enquanto isso, a gente vai fazendo uma excepcional semana, uma semana extraordinária, beleza? Valeu, foi uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima semana. Valeu!